Boa noite, meus caros. O tema que foi escolhido para que nós tratássemos hoje um pouco é Espiritismo e Educação. E todas estas palavras que eu vou tentar dirigir para vocês hoje aqui são baseadas na leitura de dois livros extremamente bem escritos, instigantes e importantes para o nosso conhecimento, que acabamos tapando ali o nome dele, mas é um livro escrito por uma doutora em educação, Dora Encontre, chamado A Educação segundo o Espiritismo, que é um livro de teoria pedagógica, onde apresenta os fundamentos da doutrina espírita a respeito da evolução humana num processo pedagógico, um processo de ensinar ao outro como melhorar-se. E o segundo livro é de Herculano Pires, Pedagogia Espírita. Também Herculano Pires, um grande investigador da doutrina espírita e das suas consequências para a humanidade. Baseado nessas ideias desses dois pensadores, que a proposta foi conversar um pouco hoje sobre esse aspecto de educação e espiritismo. Nós estamos, e todos nós podemos observar isso, conforme a gente lê num jornal, assiste um programa de televisão, e especialmente os noticiários, o rádio, nós estamos numa época em que parece que a grande chamada para todas as entidades, para todas as pessoas, para todas as instituições, é produzir novidade. Se diz, né, até nos jornais diários, que a empresa que não apresenta uma novidade para o seu cliente todo dia, ela tende a falir. As instituições de ensino que não apresentam novidade para os alunos não conseguem alunos e assim por diante. Nós estamos, parece que na época de endeusar a novidade. Nesse aspecto, vamos dar uma pensadinha. O que a doutrina espírita apresenta de novo para cada um de nós e para a nossa humanidade inteira? Ao longo do tempo, várias dúvidas sempre permearam a vida do ser humano, né? E sempre se procurou, nesse processo de desenvolvimento da humanidade, descobrir as respostas para algumas coisas. Vamos ver se o Espiritismo, ou a doutrina espírita, tem como contribuir um pouco nisso tudo. Esclarecimento sobre a vida, tentar compreender a vida. Isto, não há dúvida, desde que o ser humano começou a pensar da maneira mais rudimentar, ele quis entender. As velhas perguntas tradicionais, né, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, isso permeia a humanidade inteira desde o início dos tempos. Mas esta resposta, ela é do campo da filosofia. A filosofia, o estudo filosófico, a proposição filosófica é que deve responder essas coisas. Então nós poderíamos dizer que nesse aspecto já tem quem pense a respeito disso. A segunda grande dúvida do ser humano foi tentar esclarecer como é que funciona o universo. Nós estamos aqui, tem nuvens, tem chuva, tem a lua, tem o sol, tem as estrelas. Onde é que nós nos colocamos em tudo isso? Também o ser humano só progrediu porque tentou buscar essas respostas. Mas esta investigação, este trabalho de entender o universo é do campo da ciência. E a ciência tem, a cada dia, apresentado enormes novidades e informações nos esclarecendo sobre tudo isso. A outra grande dúvida é, bom, o que acontece comigo, como ser humano, quando eu me for deste mundo, desta vida, né? Na versão tradicional. As igrejas surgiram com essa ideia, né? Nós somos capazes de orientar o ser humano para que ao final da vida dele ele seja salvo. E até agora, mais ou menos de 15 a 20 mil anos de ser humano civilizado, nós estamos à procura destas novidades, destas informações. Onde é que a doutrina espírita vem contribuir para esclarecer tudo isso sem apresentar novidades muito grandes? Não. Porque a doutrina espírita ela se apresenta, há 150 anos já, se mostrando para a humanidade, como uma verdadeira síntese, uma verdadeira união deste pensamento que veio da filosofia, da ciência e do sentimento religioso.
não das igrejas tradicionais, mas do sentimento de religião em função da humanidade. Kardec, nas suas primeiras comunicações para a sociedade parisiense, há 160 anos atrás, ele foi indagado por várias pessoas, né, qual era o sentido, para que existia a doutrina espírita e o que ele ia fazer. Ele disse, olha, o propósito da doutrina espírita, na verdade, é promover a reforma moral da humanidade. Nós já estamos, vejam só, há 160 anos atrás, ele já dizia isso. Nós estamos num mundo de um enorme progresso científico, com todas as indagações da filosofia nos estabelecendo o caminho, as igrejas oferecendo projetos de salvação, mas a humanidade continua sofrendo, continua perdida, sem saber para onde deve se dirigir, sem ter uma noção clara de qual é o seu compromisso com uma melhoria. Ele disse, então, o mundo espiritual, através de uma infinidade de manifestações, juntaram todo o conhecimento humano, a síntese do conhecimento humano, a respeito dessas dúvidas todas, e nos oferece a doutrina espírita com a proposta de que, se entendida essa doutrina, ela vai contribuir fortemente para a melhoria, para a reforma moral da humanidade. Bem, quanto a isto, não há dúvida que toda e qualquer pessoa que de boa mente, sem preconceitos, ler a simples introdução ao Livro dos Espíritos, vai compreender e vai concordar que a doutrina espírita tem um papel fundamental, não único, mas um papel fundamental em propor essa melhoria para a humanidade. Mas nós, que adotamos o Espiritismo como um farol da nossa vida, ou cada um de nós aqui que está procurando entender alguma coisa a respeito da doutrina espírita, e para isto, quem sabe, adotá-la também como seu caminho, nós temos uma obrigação um pouco maior na busca do entendimento do que a doutrina espírita de fato pode nos oferecer. Na verdade, qual é a grande ferramenta que ela coloca à disposição de todos nós? Vejamos sobre o aspecto, não comparando, mas fazendo uma relação entre a doutrina espírita e as igrejas todas, as chamadas diversas religiões que existem por aí. Todas elas são propostas religiosas que propõem, que prometem, que afirmam com a salvação do ser humano. Todas, sem exceção, todas as religiões dizem isto. De uma maneira muito simplificada, elas dizem, se cada pessoa seguir os preceitos da sua igreja, da sua religião, ao final desta vida, ou ao final de um prazo indefinido, a pessoa alcançará a salvação indo para um paraíso, seja qual for a forma e o nome que ele tenha. A doutrina espírita rompe com este conceito. A doutrina espírita não é uma doutrina de salvação. Não há em nenhuma passagem das obras básicas que fundamentam o espiritismo nenhuma promessa de que se alguém se tornar espírita ou frequentar a casa espírita, a partir daí ele tem um lugar garantido no paraíso. A doutrina espírita ela faz uma proposta muito mais completa, muito mais ampla e muito mais desafiadora para cada um de nós. A doutrina espírita é uma doutrina de evolução. E a proposta da doutrina espírita é de promover a evolução do ser humano. E esta evolução como um processo educativo. Essa evolução se demonstra através de um meio pedagógico. Um de nós ensinando o outro as boas práticas de vida, as boas formas de convivência, a compreensão do nosso relacionamento uns com os outros. E a grande novidade dessa ideia educativa de promover um bom relacionamento nosso uns com os outros é que inclui nesse relacionamento nosso uns com os outros aqueles que sempre foram deixados de lado, a não ser no pensamento religioso tradicional, que são os famosos falecidos, os mortos, aqueles que já não estão entre nós. A doutrina espírita vem afirmar, e mais do que isso, muito mais do que isso,
vem demonstrar para todos nós que a morte não existe. Que, na verdade, a morte só existe sob aspecto físico, material, mas a morte do espírito humano não ocorre. E nós podemos, portanto, facilmente, com muita propriedade, cada um de nós, entrar em contato com o mundo espiritual, que é onde vive cada um de nós, quando dispensado, após haver dispensado o corpo físico. E esta é a grande novidade da doutrina espírita para a nossa capacidade de mudança. Nós hoje, e isso é importantíssimo que cada um se compenetre disto, nós não convivemos uns com os outros somente naquela família tradicional que nós temos em casa. Pai, mãe, filhos, sogro, avós, tios, parentes. Nós não convivemos só com os nossos colegas de trabalho, mesmo quando estamos lá na fábrica, na loja ou em qualquer outro local. Nós não convivemos com os nossos colegas na sala de aula, com os professores. Nós não convivemos aqui no Centro Espírita só com cada um que nós enxergamos aqui. Mas em cada um desses locais, em cada ponto do universo onde a vida se manifeste, nós estamos convivendo conosco e com uma multidão de outras pessoas, outros espíritos iguais a nós, que estão vivos, agindo, pensando, mas simplesmente não têm visível um corpo físico para nós. Estamos, portanto, de uns e outros sofrendo mutuamente a influência. Vejam só como isto pode ser encarado de um modo bastante simples, mas ao mesmo tempo que exige um raciocínio e uma decisão muito bem fundamentada da parte de cada um de nós. Se cada um de nós fizer uma pequena análise de si próprio e da sua vida, há de compreender, eu tenho absoluta certeza e vai concordar com muita facilidade, que nós somos modificados um pouquinho a cada dia. Um casal vivendo em comum, o homem e a mulher, cada um deles tem uma personalidade própria, cada um deles tem um conjunto de virtudes, uma quantidade também variável de defeitos, de pontos a melhorar, cada um tem uma qualidade intelectual, cada um tem as suas manias. A simples convivência de um e outro faz com que ao longo de alguns anos, quem sabe, e às vezes até alguns minutos de convivência, cada um modifique-se um pouco. Se nós fizermos também uma análise da nosso desempenho, da nossa atividade, da nossa forma de agir no local de trabalho, nós vamos compreender muito rapidamente que nós nos modificamos de alguma forma pela influência deste ou daquele colega de trabalho. E às vezes não modificamos porque algum amigo nosso tenha dito: fulano age diferente, que assim é melhor. Mas nós modificamos a nossa forma de agir sobre determinadas situações simplesmente observando o comportamento do outro. Às vezes é uma observação nem consciente, mas nós começamos a notar a forma de agir daqueles que estão conosco e paulatinamente, às vezes muito levemente, nós vamos modificando. Ora, se nós compreendermos isso e aceitarmos essa ideia, imagina quanto nós nos modificamos se nós aceitarmos e compreendermos a ideia de que em todos esses nossos locais onde nós convivemos, existe uma quantidade muito maior de seres humanos, porque é disso que se trata, de seres humanos, que estão ali conosco, só que simplesmente não têm corpo físico, mas estão pensando, agindo, olhando, criticando ou apoiando as nossas atitudes. A simples ideia de que nós não estamos sozinhos no mundo, mesmo quando estamos fisicamente sós, ela deve servir como uma motivação, uma oportunidade para nós escolhermos com muito mais clareza
o caminho que nós queremos seguir. Dora Encontre afirma que o desenvolvimento do espírito, através das vidas sucessivas, através das diversas encarnações, ela pode ser comparado com a vida de uma criança na escola, onde cada ano cursado poderia se comparar com uma das nossas experiências de vida. E que a cada ano cursado nós nos melhoramos em conhecimento, melhoramos em atitudes, aprendemos um pouco mais. Ou seja, a cada ano cursado na escola, a criança se modifica. Dora Encontre afirma que nós, como seres humanos, nós fazemos a mesma coisa. Ao longo dessas diversas existências, especialmente contando com a contribuição daqueles que dividem a vida conosco, nós estamos acelerando esse processo de mudança, por consequente de melhoria. Nesse sentido, tanto ela quanto Herculano Pires afirmam, amparados na melhor interpretação das recomendações do Cristo há 2000 anos atrás, e na melhor interpretação do que o mundo espiritual transmitiu para todos nós através dos colaboradores de Kardec, que ele enfeixou tudo isso nas obras básicas da doutrina espírita, eles afirmam que o objetivo fundamental da própria existência, da presença do Cristo no nosso mundo foi trazer uma novidade, naquela época, 2000 anos atrás, uma verdadeira novidade de compreensão da própria vida, permitindo que nós modificássemos com vontade, com objetivo, com raciocínio, que nós modificássemos as nossas atitudes do dia a dia. Jesus, naquela breve passagem dele, há 2000 anos, ele, com muita clareza, disse que não veio trazer um conjunto de leis novas para a humanidade, mas ele veio relembrar, exclusivamente veio relembrar para todos nós aquelas leis fundamentais já oferecidas por todas as religiões da existência do Criador, então nos colocando nesta efetiva condição de criaturas, que não surgimos por acaso no universo, mas fomos criados deliberadamente por um Pai amoroso, e a promessa de absoluta felicidade que um dia alcançaremos. Mas ele diz que, na verdade, disse Jesus, e os espíritos que se comunicaram através de todos esses promotores da codificação espírita, reafirmaram tudo isso. Este processo de mudança, ele deve ser uma conquista individual de cada um. Jesus, nessa nossa visão, ele não é o salvador da humanidade, ele não veio viver conosco há 2000 anos atrás, trazendo a salvação nenhuma. Mas ele veio como um grande farol apontando o caminho da salvação. E a única proposta de Jesus concreta para alcançarmos isso é que ele propõe que cada um de nós se modifique. Cada um de nós adote como caminho de vida um processo de autoeducação. Porque é importante também lembrarmos que, como nós todos somos sempre influenciados pela mídia, nos últimos anos houve pelo menos na nossa sociedade brasileira aqui, uma tentativa, ou quem sabe até uma insanidade cometida por nós, de imaginarmos que a escola, tanto a escola pública, a escola privada, que essa faria a educação dos nossos filhos. Quando, na verdade, o papel da escola nunca foi este, de educar para a vida. O papel da escola é transmitir a instrução, mas a educação verdadeira, aquela que promove a modificação do ser humano, esta sempre foi da família e sempre será. A doutrina espírita acaba nos lembrando só que a família é muitíssimo maior do que pai, mãe, filhos, avós e coisas parecidas. Nos lembra que a família humana
somos todos nós, encarnados e desencarnados, que vivem nesta região do universo. E que o nosso papel é educarmos uns aos outros, pela nossa atitude do dia a dia. Este processo de educação, ele compreende diversas áreas. Não há dúvida que ele compreende também o processo de instrução, onde cada um deve fazer um esforço, na medida do possível, na medida das suas forças, para instruir-se. E aí eu gostaria de chamar a atenção de um fato, que cada um pode comprovar aqui, basta frequentar o site do IBGE e pegar essas informações. No Brasil, em média, se lê 1,7 livros. Cada brasileiro, por ano, lê em média 1,7 livros. Se isto for estratificado por religiões, os espíritas leem 7,9 livros por ano. O que significa que, na verdade, isso faz parte do sentido de ser espírita. Cada um de nós fazer um esforço constante de se aprimorar. E aí, cabe lembrar um convite sempre feito aqui, em todos os anos, em todos os meses das atividades dessa casa. Os trabalhadores espíritas, e especialmente os trabalhadores desta casa, não têm nenhuma característica de donos da verdade, de conhecedores absolutos da doutrina e nem de serem melhores que qualquer outra pessoa. Mas, seguindo os princípios fundamentais da doutrina, nós temos a obrigação de fazer esse esforço. E um dos esforços feitos aqui, como em todas as casas espíritas federadas do Brasil, nós promovemos cursos de conhecimento da doutrina espírita. Não como um fim em si mesmo. O estudo sistemático da doutrina espírita não é para fornecer um diploma de espírita ou para dizer que essa pessoa conseguiu melhorar-se na vida, que vai ter uma vida futura mais feliz. É uma ferramenta a mais. O estudo sistematizado da doutrina espírita é oferecido pelo movimento espírita brasileiro como uma forma de permitir e facilitar com que cada um de nós, depois de passar 1h30 por semana convivendo com um grupo de pessoas que estudam um determinado ponto, uma determinada maneira de olhar uma informação doutrinária, que cada uma daquelas pessoas se sinta entusiasmado para, chegando em casa, chegando no seu ambiente de convívio, agir de modo diferente. Tanto a Dora Encontre quanto Herculano Pires concluem com dois livros completamente diferentes, apesar de tratar do mesmo assunto. Os dois dizem rigorosamente a mesma coisa. Cada um de nós vai encontrar a sua felicidade num futuro, variável para cada um de nós, quando nós promovermos a nossa modificação íntima. Quando nós nos educarmos, e esta palavra sempre bem grafada, quando nós nos educarmos para conviver com os outros. Vocês vejam só que a doutrina espírita, muito bem lembrada por Kardec, lá nos primeiros momentos que ele ofereceu à população a informação que o Livro dos Espíritos continha, ele afirma que o movimento espírita em nenhum momento fará proselitismo. Ou seja, em nenhum momento o movimento espírita vai procurar aumentar o número de adeptos, simplesmente para dizer que em Taquara agora são 200, 300, 400, ou sei lá, um número qualquer de espíritas. Cada um de vocês aqui é testemunha que nunca ninguém chegou nessa casa e aí ele foi perguntado de que religião era, de onde morava, o que pensava, por nada disso. A doutrina espírita, ela é um processo de educação íntima do ser. Portanto, está ao alcance de todas as pessoas. O movimento espírita, a casa espírita, os cursos sistematizados do ensino da doutrina espírita são de livre acesso a todas as pessoas. A única coisa que se pede, e
isso chega a ser ridículo até de tão óbvio, e que cada um faça isso de boa mente, com boa vontade, que conheça a doutrina espírita e a partir do conhecimento dela, do conhecimento verdadeiro do Evangelho de Jesus, que faça da sua vida uma vivência da doutrina e do próprio Evangelho. Nós sabemos que isso não é uma tarefa fácil. E cada um de nós, trabalhadores espíritas, que tem até este atrevimento que eu estou tendo aqui agora, de sugerir em público esse processo de mudança para todos nós, nós sabemos que nós mesmos falhamos neste processo. Mas o reconhecimento das falhas que nós temos, ele não pode ser impeditivo para a gente tentar de novo amanhã. O espírita, educado segundo os conceitos da Dora Encontre e do Herculano Pires, é aquele que faz um esforço de melhoria, um esforço pela autoeducação. E no dia seguinte, consciente que não conseguiu cumprir o seu objetivo, tenta de novo. E no dia seguinte, tenta de novo. E no dia seguinte, tenta de novo. E assim passa as vidas sucessivas sempre tentando. Porque o nosso objetivo, e é lá onde nós vamos chegar, cada um de nós, porque foi uma promessa do Cristo, nosso objetivo é a perfeição. E a perfeição só se consegue com muito esforço, com muita dedicação, mas com a ideia, tem que estar primeiro consciente disso, que algo nos falta, que ainda não alcançamos o estágio que gostaríamos de estar. Então nós precisamos aceitar esse processo de mudança. A nossa educação está nas nossas mãos. Tudo aquilo que o movimento espírita, tudo aquilo que todas as igrejas, tudo aquilo que a ciência e que a filosofia pode nos oferecer, são simples ferramentas. Se nós nos apropriarmos de todo este conhecimento, soubermos de tudo o que está escrito, e não modificarmos as nossas atitudes no dia a dia, a começar pelas atitudes no núcleo mais próximo de nós, que é a família, de nada serve. A proposta pedagógica da doutrina espírita é a mudança, mas a mudança com um objetivo. Mudança naquele farol que foi mostrado pelo Cristo há 2000 anos. O respeito absoluto a todas as outras pessoas, aqueles que convivem conosco, e a caridade, do modo mais pleno possível. Caridade como a entendia Jesus. Perdão das ofensas, respeito ao pensamento do outro, compreender que todas as pessoas são que nem nós, como cada um de nós, um caminhante nesta vida, com um destino traçado de felicidade plena. Mas a velocidade desta caminhada nós devemos escolher. Se nós mudarmos as nossas atitudes que temos tido ao longo dos tempos, nós temos muito mais chance e muito mais possibilidade de alcançarmos com mais rapidez, com mais efetividade essa vida de felicidade plena e absoluta. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.